Boa noite, boa noite. Mais um vídeo do canal Numismática Sem Mitos. Hoje eu vou falar da série Vicentina. Ela recebe esse nome de Vicentina em comemoração à fundação da cidade de São Vicente, da capitania hereditária de São Vicente, em seus 400 anos. A capitania hereditária e a cidade de São Vicente, célula máter do Brasil, foi fundada em 1532 e em 1932 foi feita essa série de moedas para comemorar a fundação aí de São Vicente e da capitania hereditária de São Vicente. Por que falar escolhi falar dessas moedas hoje? Esses dias me chegou, por conta do WhatsApp e alguns grupos também em Facebook, um desses leilões de internet, onde a pessoa estava leiloando uma moeda da série Vicentina, dos 400 anos aí de fundação de São Vicente, e ela pegou a moeda, e era uma moeda de 100 réis. Ela simplesmente ela dizia que a moeda de 100 réis era uma moeda de 1000 réis, que a moeda de 1932 era de 1933, que a moeda de cupro-níquel era de prata, e que a moeda, ao invés de ter 21 milímetros, tinha 23 milímetros. Ou seja, confundiu tudo, fez uma bagunça. E eu falei, poxa, será que o que acontece? Será falta de informação? Bom, se for falta de informação, vamos passar a informação correta, não custa nada. Então vamos lá. As moedinhas. Essa moeda aqui está ao contrário, acabou ficando ao contrário. Moeda de 100 réis, adornos indígenas aqui, tá? Aqui nós temos esse índio. Não sei se está dando para ver direitinho. Vou tentar focar melhor. Opa, aí, agora eu consegui. Esse índio. Na verdade, esse índio retrata o índio Tibiriçá. Tibiriçá foi o primeiro índio que foi catequizado aqui no Brasil por Anchieta e um outro jesuíta. E quando catequizado, ele recebe o nome de Martim Afonso Tibiriçá, em homenagem ao primeiro governador da capitania hereditária de São Vicente, que era Martim Afonso de Souza. Então ele vira Martim Afonso Tibiriçá. Tibiriçá era casado com Potira, era a esposa dele, era uma índia, segundo os relatos portugueses, muito bonita. E Tibiriçá também tinha uma filha muito bonita, chamada Bartira. Tá? Vai guardando essa história aí, que essa história ainda vai ter desdobramento. A outra moeda é esta aqui, 200 réis. Vamos tentar aproximar aqui. Ela traz uma nau portuguesa. Essa nau, quase todas as moedas portuguesas que tem uma nau parecida com essa. Vamos pôr isso aqui de um jeito. Tem uma nau parecida com essa. E aqui atrás. Tá difícil de focar, vou tentar focar com a outra mão aqui. E aqui atrás ela traz o pavilhão das naus. Esse globo é conhecido como pavilhão das naus. Essa nau, ela é uma nau que afundou em 1606, essa aqui. Ela afundou em 1606, próximo já a Portugal, e ela tem o nome de Nossa Senhora dos Mártires, devido ao grande número de pessoas que faleceram nesse naufrágio. Nossa Senhora dos Mártires é uma... E ela passou a ilustrar algumas moedas portuguesas e acabou vindo parar na nossa moeda de 200 réis também. Tá? Ela traz a cruz de Cristo, não sei se essa aqui está dando para ver, na vela, que era comum de se ver naquela época. As caravelas tinham a cruz de Cristo nas velas, e essa nau ela representa uma nau que afundou
70 anos depois, né, da fundação de São Vicente, mas ela é uma homenagem às moedas portuguesas. Vamos deixá-la aqui quietinha aqui. A próxima é a que eu acho mais bonita de todas da coleção. R$ 400. Ela traz novamente a Cruz de Cristo, tá? Que vinha estampada nas velas, no velame das naus portuguesas. E aqui ela traz um mapa do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas ele foi instituído entre Portugal e Espanha, ou melhor, Castela, que não era Espanha naquele tempo, em 1494. E eles, tanto Portugal quanto Espanha, eles eram potências tão grandes, potências marítimas tão grandes, que eles simplesmente dividiram o mundo no meio. Olha, metade é meu, metade é seu, se vira aí com a sua metade, e cada um fica com o seu lado. Então todo esse lado aqui, ó, vou tentar mostrar, todo esse lado aqui, daqui para cá, era espanhol. E só a pontinha do Brasil era, onde está aí o Rio Grande do Norte e tal, era português. Isso em 1494. Uns 2 anos ou 3 depois, Vicente Yanes Pizón, que era um navegador espanhol, ele vem até o delta do Amazonas, ele chega até a navegar um pouquinho, ele e Américo Vespúcio navegam um pouquinho pelo delta do Amazonas e descem pela costa brasileira até onde é Cabo de Santo Agostinho, hoje em Pernambuco. Como era, pelo Tratado de Tordesilhas, aquilo era terra portuguesa, eles foram embora, não deram muito a bola. Largaram mão, e essa moeda aqui ilustra isso, justamente isso, o Tratado de Tordesilhas e toda essa movimentação na época das duas potências navais, que eram Espanha e Portugal, e Espanha, que na verdade era Castela. É isso, Portugal e Castela, que era Espanha, e o Espanha, que era Castela. Põe aqui de novo, vamos para outra. Essa é a mais famosa de todas, a série vicentina, né, que é o famoso coletinho. O coletinho, na verdade, é um gibão, era a roupa que os bandeirantes usavam para desbravar o sertão brasileiro, muito resistente, feito em couro, e está aqui representada, né? A prova de espinho, árvore, galho, a prova de tudo. O gibão era muito resistente e era a roupa, vamos dizer assim, oficial, a farda do bandeirante. Atrás nós temos esse senhor barbudão aqui no coletinho, que deve ser o dono do coletinho, né? Que é João Ramalho Maldonado. João Ramalho foi um bandeirante. Ele foi um dos primeiros a subir a Serra do Mar, de São Vicente para São Paulo de Piratininga, junto com Anchieta e Manuel da Nóbrega, e ajudou aí na fundação de São Paulo. Porém, ele não chegou até São Paulo. Ele ficou ali um pouco antes e, aproveitando-se aí da beleza da Bartira, a filha do Tibiriçá, ele se casou com a filha do Tibiriçá e João Ramalho se dedicou à arte de aumentar a população no Brasil. Ele teve 8 filhos com Bartira. Ficou ali só na boa, só curtindo a vida, não quis saber muito de cuidar das coisas, não. Ficou ali, na região onde hoje é Santo André, aqui em São Paulo, que na época foi batizado de Santo André da Borda do Campo, e ele foi o primeiro alcaide na linguagem mais antiga quer dizer prefeito, ele foi o primeiro prefeito de Santo André da Borda do Campo. Esse João Ramalho Maldonado, o homem que ilustra o coletinho. É isso aí, mais uma, vamos lá.
aqui R$ 1.000, tá? Ele traz o brasão da família de Martim Afonso de Souza, primeiro donatário da Capitania Hereditária de São Vicente, e uma ilustração do próprio Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, ele foi bastante importante porque, além de ser o primeiro donatário, ele que fez toda, vamos dizer assim, o desenvolvimento da primeira capitania, né? Foi a capitania que, à época, mais importante, depois veio Pernambuco e as outras capitanias mais acima, mas Martim Afonso que cuidou de todas elas e tratou também de expulsar alguns invasores, entre franceses que esporadicamente vinham parar aqui, alguns corsários, alguns piratas aí que vinham parar para cá. Então esse é Martim Afonso. Foi o governador da primeira capitania, capitania de São Vicente, a qual a série vicentina homenageia. Até ela é homenagem a Martim Afonso, a moeda e a série vicentina. Essa última, o que ela traz? Ela é de R$ 2.000, tá? E ela traz o brasão, o escudo do rei, Dom João III, rei de Portugal, à época da capitania hereditária. Na verdade, as capitanias hereditárias foram feitas por uma carta régia de Dom Manuel I. Só que em 1521, Dom Manuel morre e quem executa todo o trabalho das capitanias hereditárias, que faz valer as capitanias hereditárias, é Dom João III. Tá? Essa é uma moeda em prata, R$ 2.000. E Dom João III, ele é conhecido como o piedoso ou o conquistador. Dom João III foi um rei de Portugal que ele conquistou muita coisa. Ele está aqui, ó, Dom João III. Estava esquecendo de mostrar Dom João III, está aqui, ó. Essa moedinha está realmente muito gasta, mas está valendo para ver quem que é Dom João III. E ele conquistou muita coisa, mas ele perdeu muita coisa também. Para você ter uma ideia, Dom João III conquistou até a cidade de Nagasaki, no Japão. Ele saiu de Portugal, ele deu a volta ao mundo, né, com as naus, ele e as suas naus, e conquistou a cidade de Nagasaki. Conquistou cidades na África, na Índia, na Malásia, ilhas do Pacífico, China, Brasil, claro. Mas ele perdeu muito, perdeu demais. Vários territórios, várias possessões, principalmente na Europa, ele perdeu muito. E ele teve um dilema muito interessante, que todos os seus 10 filhos morreram. Ele não teve sucessor. Quem o sucedeu foi seu neto, tá? Que foi o sucessor dele. Os filhos dele não conseguiram sucedê-lo, todos morreram, 10 filhos, todos morreram antes. É um pouquinho da história vicentina, das moedas vicentinas, aí, homenagem à capitania hereditária de São Vicente. Só para terminar, 21 milímetros, cuproníquel, 25 milímetros, também de cuproníquel, 30 milímetros, cuproníquel. Cadê o coletinho? Esse é o coletinho, ó. Esse é o coletinho. Vou mostrar o coletinho aqui. O coletinho é o showdown da turma aí. 22,5 milímetros o coletinho de bronze e alumínio. Cadê a outra? Essa é a de prata, eu já mostrei, mas vou falar dela daqui a pouquinho de novo.
o João Ramalho aqui outra vez. Bronze alumínio, 26,7 milímetros. E prata, R$ 2.000, 26 milímetros. Essa aí é a história das moedas vicentinas. Então, gente, antes de pôr alguma coisa à venda, dá uma lidinha, dá uma estudada, dá uma fuçada. Eu sei que o vídeo ficou longo, deve ter ficado meio chato, mas eu gosto de fazer vídeo assim. Quem gostar de assistir e quiser curtir o canal e ver, clicar aí no sininho para ver novos vídeos, fica à vontade. Eu agradeço a todos. Semana que vem eu venho falar mais um monte de coisa na orelha de vocês aí. Obrigado.